Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, meus irmãos. Louvar a Deus é muito bom. Nos conecta com Deus antes da palavra de Deus. Irmãos, é muito bom a gente, no momento do nosso culto, não nos dispersarmos, irmãos. É muito importante para que nós venhamos a nos conectar com Deus. O louvor, ele tem essa preparação. Ele faz com que as pessoas, ao louvar a Deus, se desprenda das coisas, do que está na mente, ocupando. Então, às vezes, você está dentro do culto, mas a sua mente está em outro lugar. E é muito importante você, na hora do louvor, você tentar se conectar com Deus. E é essa preparação que nós sempre pedimos. Irmãos, como todas as semanas, nós falamos aqui, para que você que está aí do outro lado, que vai ouvir a palavra de Deus neste momento, acompanhe a leitura na sua Bíblia, irmãos. Para que o diabo não tenha legalidade para te remover essa palavra que foi semeada no seu coração. E é importante, irmãos, todos nós, quando nós estamos aqui falando da palavra de Deus, quando nós formos lendo o texto, a palavra de Deus, você acompanhar na sua Bíblia aí do outro lado. É muito importante. Toda semana eu falo aqui, façam como os bereanos da cidade de Bereia. Quando Paulo e Silas estavam falando do Evangelho, pregando o Evangelho, eles ouviam com atenção, mas logo após, eles iam nos textos originais para ver se aquilo que aquele pregador fazia, pregava, falava, estava realmente no Evangelho. Então é importante, irmãos, porque isso que nós vamos fazer agora, gera vida. E a vida que é gerada na palavra de Deus, ela precisa permanecer. A palavra é a vida. E a vida que vai ser gerada precisa permanecer com abundância na vida de todos nós. Aleluia. Amém? Todos que estão aí do outro lado neste momento, sejam todos bem-vindos. Eu sou o presbítero Moisés Cavalcante. Nós vamos entrar numa palavra agora, irmãos, maravilhosa. Uma palavra boa, uma palavra de Deus na vida sua e na minha vida. Amém? Se sintam todos apreciados, se sintam todos abençoados, se sintam todos abraçados pelo Espírito Santo aí do outro lado. Amém? A palavra de hoje, irmãos, está lá no João 15. É um texto, irmãos, que muitas pessoas procuram evitar esses textos meio que polêmicos. Mas aqui, irmãos, nós temos liberdade para falar do Senhor. Nós temos aqui liberdade para falar de toda a Bíblia, irmãos. E isso que é bom, você poder ter liberdade de você abrir a Bíblia em qualquer lugar e pregar a palavra de Deus. E não pelas nossas forças que são tão pequenas, mas pela força de Deus. Tudo que nós fazemos aqui é pela vontade de Deus. Muitas das vezes, irmãos, eu preparo textos para trazer aqui para os irmãos. Aí quando chega 10, 15 minutos antes do culto iniciar, Deus muda tudo, eu mudo, sou com maior prazer, porque eu quero falar daquilo que o Senhor coloca no meu coração. E é importante porque eu sei que tudo que eu vou falar aqui vai atingir as pessoas de uma forma positiva. A correção, irmãos, por mais que seja dolorosa, a Bíblia fala, mas traz frutos positivos. E essa palavra de hoje, João 15, irmãos, é um texto muito importante da Bíblia. É um texto onde fala de quem é realmente a videira verdadeira. Muitos falam que a videira verdadeira é a religião. Outros falam que a igreja é a videira verdadeira. Ó, irmão, se você não tiver na videira que é a igreja, você vai murchar e vai secar. Não é verdade? Hoje nós vamos tirar essa dúvida, irmãos. A videira é Jesus. Aleluia. A videira é Jesus. Vamos para o texto, irmãos. Fala assim lá no primeiro versículo, irmãos. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Oh, glória. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Jesus é a videira verdadeira, irmãos. Muitas
das vezes, a gente pensa que só porque nós fazemos parte de uma organização, de uma denominação, muitas vezes a gente acha que só pelo fato de nós pertencermos a uma instituição chamada igreja, nós já estamos com o nosso passaporte para a salvação, nós já estamos com a nossa passagem comprada para a nossa salvação. E não é verdade, irmãos. Não é verdade. Essa palavra, ela vem nos mostrar, ela vem nos confrontar nesse sentido. Porque aqui, irmãos, não é o diabo que vai cortar o cristão, não é o diabo que está cortando o cristão da sua salvação, mas sim Deus, o próprio Deus está cortando a vara que não dá fruto, irmãos. É Deus, o próprio Adonai. Amém? Lá no versículo 3, fala assim, ó: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, não, se não estiver na videira, assim também é vós, se não estiverdes em mim. Nós precisamos aqui, irmãos, entender o sentido desta palavra, o sentido desse texto. Jesus é a videira, é a raiz, é o tronco. Nós somos o que? As varas que intermediam Jesus até o fruto. E o que é o fruto do Espírito? E qual é este fruto, irmãos, que aqui está sendo mencionado? Muitos aí do outro lado dirão: eu dou frutos porque eu sou pregador. Outros vão falar assim: eu dou muito fruto para Deus porque eu dizimo. Outros vão falar assim: eu dou muito frutos para Deus porque eu louvo na igreja. Outros vão falar assim: Deus me usa em mistério e eu dou frutos para o Evangelho. E eu vou mostrar para os irmãos que o fruto que a Bíblia está falando não tem nada a ver com isso, irmãos. Você ser um grande pregador, você ser uma pessoa, um músico na igreja, você trabalhar dentro da igreja local, você praticar, você ser obediente ao seu pastor, isso não é frutos, irmãos. Isso é obrigação. Isso é uma obrigação, exatamente. Você estar na sua igreja, todos os cultos lá, isso é uma obrigação, isso não é fruto, irmãos. E nós aqui vamos desvendar o que é o fruto do Espírito. Jesus fala lá no versículo 5, irmãos: eu sou a videira, vós são as varas, e quem está em mim e eu nele, esse dá frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Aí eu pergunto para os irmãos: você está em Cristo ou você está com a multidão? Porque você pode achar que você está indo com a multidão, você está em Cristo. E nem sempre, irmãos, quem está com a multidão está em Cristo. Muitas das vezes, irmãos, pessoas vivendo isoladamente estão em Cristo. E muitas das vezes as pessoas estão junto com a multidão, estão, irmãos, secos. E eu vou aqui falar da diferença do fruto e de folhas. Porque existem galhos, irmãos, cheios de folhas. Mas folhas, irmãos, mostram que você é uma pessoa bonita, airada, que a seiva está chegando até você. Mas você não está permitindo a seiva chegar até a ponta. Você está impedindo a seiva de chegar até a ponta. Porque quando a seiva que está ligada em que é Jesus passa por você e vai até a ponta, gera frutos. Aleluia! E muitas das vezes nós vemos pessoas, irmãos, cheios de folhas, pessoas bonitas, pessoas que pregam bonito, pessoas que quando louvam ao Senhor, as pessoas choram, as pessoas que cultivam dentro das igrejas, mas isso, irmãos, podem estar sendo demonstrado através de folhas e não de frutos. E fruto é uma coisa, irmãos, folhas é outra coisa. Aleluia. Lá no 6, irmãos: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara que secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Irmãos, quem vai tirar as varas que secam? Não é o diabo, irmãos, é o próprio Deus. Então, irmãos, muitas das vezes vocês podem pertencer
a uma grande denominação, você pode pertencer a uma grande instituição religiosa, mas você pode ser uma vara, mas pode ser que você esteja ligado em Cristo, pode ser que você esteja ligado em Cristo, mas você não permite a seiva de Cristo passar por entre você e gerar frutos lá na porta. Aleluia, glória a Deus. E isso é importante, irmãos. É muito importante. Mas é muito mais importante porque aquele que dá frutos, a Bíblia está falando aqui, que vai limpar essa vara, para que essa vara dê mais frutos ainda. E muitas das vezes, irmãos, quando nós estamos sendo podados por Deus, quando vem a poda de Deus em nossas vidas, nós achamos que nós estamos sendo feridos por Deus, nós achamos que nós estamos nos encaminhando de forma errada. Mas quando nós estamos sendo podados por Deus, é porque nós estamos gerando frutos. Aleluia. Quando você é um cristão que nada acontece na sua vida, irmãos, pode ser que você seja um cristão como as folhas, cheio de folhas, bonito aos olhos da maioria das pessoas. As pessoas te olham e falam: que cristão bonito, que crente alinhado, que crente bonito, mas não tem frutos, irmãos. Porque nós precisamos gerar frutos. Porque a Bíblia está falando aqui que a vara que está em Jesus, que não gera frutos, o próprio Deus vai cortar e lançar no fogo. Irmãos, isso é muito perigoso. Vamos ao 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, e permanecei no meu amor. No 10. Se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo jeito, do mesmo modo, que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. Irmãos, quando você está em Cristo, e você guarda os mandamentos do Senhor, você passa a ter gozo. Por isso que quando ele está falando aqui, que se você guarda os mandamentos do Senhor, pedireis tudo aquilo que quer e vos será feito. Quando você está em Cristo verdadeiramente, você não deseja carro, moto, você não deseja casa, você só deseja as coisas espirituais. Aleluia. Você só deseja as coisas espirituais. Você não deseja coisas carnais, irmãos, porque nós não somos deste mundo. Aleluia, glória a Deus. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Não tem como o gozo do cristão ser completo se você não permanecer em Jesus e Jesus não estiver em você. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando isso acontece, irmãos, você é uma vara que está em Cristo, mas a seiva de Cristo, ela passa por você em abundância, e você vai abençoar as pessoas, porque esta seiva, ela vai passar por você e vai gerar frutos lá na ponta. Você é uma vara que não tem muitas folhas, mas você tem frutos, irmãos. E esses frutos não é para você. A árvore, ela não se alimenta dos seus próprios frutos. Os frutos da árvore, quem se alimentam são os pássaros, são todas a flora lá fora, não a mesma árvore. Vocês estão entendendo, irmãos? O fruto não é para a árvore, o fruto é para toda a natureza, menos para a árvore, porque a árvore, irmãos, ela dá o fruto, e as pessoas, os animais se alimentam daquele fruto, e aquela semente germina nas fezes daquele animal, daquele pássaro, daquele animal silvestre, cai no solo e gera uma nova semente, gera uma nova árvore. E é isso que é interessante, irmãos. O fruto da árvore não é para a própria árvore consumir, mas para os demais. E muitas das vezes, irmãos, nós observamos pessoas dentro do Evangelho cheias de folhas, verdinhas, bonitas, mas não tem um fruto sequer. Porque folhas e frutos são totalmente diferentes. Vamos 12, irmãos. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Obrigado. Ninguém tem o maior amor do que este, de que dá alguém a vida pelos seus amigos.
Vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Aleluia. Não adianta, irmãos, você estar dentro do Evangelho. Não adianta você estar dentro de uma grande denominação, mas se você não quer obedecer a palavra de Deus, se você não gosta de obedecer a palavra de Deus, porque você só quer obedecer aquilo que vem para você, que é agradável para você, mas aquelas coisas que vai contra o seu entendimento, você não quer obedecer. Não pode ser assim, irmãos. A Bíblia ela tem nos confrontado todo o tempo. Lá no 15: já vos não chamei de servos, porque servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados de amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Irmãos, quando você não obedece a palavra de Deus, Deus ele não se revela para você. Deus ele deixa você numa dormência espiritual. Quando você obedece, Deus se manifesta a você. Deus se revela a você através da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Isso é importante, irmãos. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E a vós nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Olha, irmãos, tudo que você pedir, se você guardar e os mandamentos do Senhor, tudo que você pedires ao Pai, em nome de Jesus, você vai receber. Mas quando você está em Cristo, e Cristo está em você, você não vai pedir coisas banais deste mundo, porque você não é deste mundo, porque você é um cidadão do céu. A própria Bíblia fala que nós não somos desse mundo, e nós seremos perseguidos da mesma forma que Cristo foi. E se perseguiram Jesus, não vão perseguir nós. E Jesus, irmãos, quando ele estava aqui na terra, ele não queria nada deste mundo. Ele só queria as coisas celestiais. E se nós somos imitadores de Cristo, e se nós estamos em Jesus, e se Jesus está em nós, nós não queremos coisas materiais. Nós queremos as coisas espirituais. Porque essas, irmãos, ninguém consegue tirar de nós. Quando Deus te dá uma bênção, irmãos, ninguém tira dessa bênção da sua mão. Quando Deus te dá um dom espiritual, ninguém tira esse dom espiritual seu. Deus tem galardões, Deus tem preparado coisas para mim e para você, que nunca subiu ao coração do homem, e que os olhos dos seres humanos nunca viram. Louvado seja Deus tem preparado coisas maravilhosas para mim e para você. verdade. Por isso que nós precisamos permanecer em Jesus e permitir que Jesus permaneça em nós. Aleluia, Jesus. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. E se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, aborreceu a mim. E se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso, o que o mundo vos aborrece. Porque Cristo, irmãos, ele tem selecionado os seus filhos. Ele tem selecionado as suas ovelhas. E todas as ovelhas selecionadas por Cristo, o mundo passa a odiar. Porque nós não somos deste mundo. Nós somos criaturas do céu. Nós somos pessoas selecionadas a dedos por Deus. Aleluia. Por isso que é impressionante e é primordial que nós estejamos constantemente em obediência ao Evangelho, em obediência à palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é um servo maior do que o seu Senhor. E se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. E se guardares as minhas palavras, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Verdade. Aleluia. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do pecado. Aleluia. Aquele que me aborrece, aborrece também ao meu Pai. E se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito,
não teriam pecado, mas agora vieram-nas e me aborreceram a mim e ao meu Pai. Mas é que se cumpra a palavra que está escrita na lei, aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador da parte do Pai, hei de enviar aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveres comigo desde o princípio. Irmãos, o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E se ele é um Espírito Consolador e um Espírito da verdade, ele não permanece nos lugares onde a verdade não é encontrada. Muitos lugares por aí afora, irmãos, estão pregando um evangelho mentiroso. Estão pregando um evangelho falsificado. Verdade. E nesses lugares o Espírito Santo de Deus não permanece, porque ele é o Espírito da verdade. Glória a Deus. E agora, irmãos, nós precisamos falar do que é realmente os frutos do Espírito Santo. Quais são esses frutos que Deus menciona que nós precisamos produzir, irmãos? Nós precisamos produzir os frutos do Espírito. Irmãos, lá em Gálatas 5, 22, 23, livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala: mas os frutos do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão e a temperança. Irmãos, esses são os frutos que precisam ser gerados no caráter do ser humano. Por isso, irmãos, que é a necessidade que nós venhamos a nascer novamente. Por isso que há necessidade que nós venhamos a corrigir o curso de nossas vidas. Porque, irmãos, Jesus é a videira e nós somos a vara. A vara que está entre a videira e o fruto. A necessidade que nós permitimos que a ceifa do Senhor, que a palavra do Senhor passe por nós e nos abençoe e que nós geremos frutos. Então, irmãos, o fruto do Evangelho não é você ser uma pessoa, um grande pregador, não é você ser uma pessoa, irmãos, que é frequentador da igreja, não é você simplesmente isso. Não estou falando que você não deve frequentar a igreja, mas eu estou falando para você que não basta isso, irmãos. Ah, mas eu louvo a palavra de Deus, eu louvo lá na igreja, eu dizimo, eu dou ofertas. Isso aí não é o suficiente, irmãos. O fruto é aquele que nós demonstramos no nosso caráter. Porque a Bíblia, irmãos, ela não é para ser pregada simplesmente pela palavra de Deus, mas sim pela nossa vida. Nós somos, irmãos, uma Bíblia ambulante. Aonde nós vamos, nós estamos testificando de Deus. Onde as pessoas nos observam e falam: ele é um cristão, uma pessoa que anda corretamente, uma pessoa que anda com a cabeça erguida. Um cristão, ele não pode dever ninguém. Um cristão não pode ter o nome no SPC, no Serasa. Um cristão, ele não pode ter aquela pessoa que seja que gosta de confusão na rua que mora. Um cristão, irmãos, aonde ele chega, ele tem que levar paz. Um cristão, ele não pode amaldiçoar as pessoas com a sua boca. Porque com a mesma boca que você bendiz Deus, você não pode amaldiçoar uma pessoa. Um cristão, ele tem que ter temperança. Um cristão, ele tem que ser uma pessoa que aonde ele chega, ele leva paz. Ele tem que ser um apaziguador. Onde ele chega, tem uma discussão, acaba. É isso que um cristão tem que fazer. Porque Jesus, ele era assim. E esses são os frutos do Espírito, irmãos. E muitas das vezes nós não entendemos como nós estamos sendo podados por Deus. Porque Deus, ele precisa podar o galho, podar a árvore, podar o ramo, para que esse ramo dê mais ainda frutos. Irmãos, por incrível que pareça, a poda pode ser relacionada a cortar você das suas amizades. Muitas das vezes, irmãos, quando você tem amizades que não acrescentam coisas boas na sua vida, Deus às vezes pode estar querendo cortar essas amizades da sua vida. Pode ser um trabalho que está te levando você à loucura. Pode ser um estudo que possa estar te levando ao descaminho do Evangelho. Então, irmãos, tudo que te impeça de crescer e gerar frutos do Evangelho, isso pode ser a poda que Deus está querendo fazer na sua vida. E muitas das vezes, irmãos, todas as vezes que a poda é uma incisão na vida da gente.
ela entra, ela acorda, ela fere a gente. E machuca a gente. Mas é necessário. E não é porque Deus está te podando que Ele não te ama, é o contrário. Quando Deus Ele poda, irmãos, é porque você vai gerar mais frutos. Todas as vezes que você tem uma árvore frutífera, que a necessidade de podar, a poda, irmãos, é sempre para melhorar a árvore, para que ela possa gerar mais frutos. E isso que a palavra de Deus está falando, que quando vem a poda, irmãos, quando Deus está te podando, e isso pode ser através de várias coisas. Se você está dentro de uma denominação e lá você não consegue gerar frutos, Deus pode estar falando para você esta noite que você tem que sair deste lugar. Não importa, irmãos, o lugar que você está. O importante é que Deus Ele quer gerar frutos em sua vida. O pai Abraão, irmãos, ele vivia no meio dos seus parentes e os seus parentes não contribuíam nada para o crescimento espiritual dele. E Deus um dia falou para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra distante, onde eu te indicarei, e de ti farei uma grande nação. E muitas das vezes, irmãos, a necessidade de nós sairmos do meio da nossa família, muitas das vezes a necessidade de nós sairmos do trabalho que a gente trabalha, porque esse trabalho está amargurando a gente, está sendo um empecilho na vida da gente. Irmãos, não estou falando aqui para você chegar no serviço e pedir a conta, não é isso. Quando Deus está fazendo as coisas, irmãos, quando Deus Ele faz as coisas, Ele não faz as coisas para você sofrer nesse sentido. Se você tem um trabalho, onde esse trabalho, irmãos, está gerando dificuldades para que Deus cresça na sua vida, Deus vai proporcionar um outro trabalho para você. Não estou falando para você chegar lá amanhã e pedir a conta, não é isso. Porque senão você vai passar necessidade. Olha lá, o irmão falou para mim que ir lá pedir a conta. Não é isso, irmãos. Quando Deus gera frutos, quando Deus vai estar te podando, Ele abre uma porta melhor para você. É isso que eu estou te falando. Eu estou falando para você, irmãos, que não importa o que Deus precise fazer, se ele vê a necessidade de podar na sua vida amigos, familiares, lugares onde você congrega, trabalho, estudo, qualquer coisa Ele vai fazer, e por amor a você, porque Ele te ama e Ele quer ver o teu crescimento. E muitas das vezes, irmãos, nós não entendemos, nós não compreendemos essas coisas. Porque muitas das vezes, irmãos, nós precisamos mexer no nosso orgulho, mexer no nosso emocional. Deus, irmãos, Ele mexe, Ele desestabiliza, Ele desestrutura a gente emocionalmente, para que nasça uma nova criatura na gente. E a necessidade, irmãos, disso acontecer na vida do cristão. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente vê grandes homens do Evangelho, mas não tem fruto. Porque lá dentro da igreja prega que é uma maravilha. Lá fora, irmãos, ele é uma pessoa que amaldiçoa as pessoas, que xinga as pessoas, deve as pessoas, que não trata, que é uma pessoa leviana lá fora. E não pode ser assim, irmãos. O fruto do Evangelho é gerado em nós. É nossa vida, nós somos o fruto em abundância de Deus. Porque quando as pessoas observam a sua vida, ela fala assim: eu quero viver da mesma forma que essa pessoa vive. Porque essa pessoa, ela vive corretamente. Essa pessoa, ela tem alguma coisa diferente nela. Essa pessoa realmente tem um brilho diferente na vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela é diferente. Eu gosto de estar do lado dessa pessoa. Eu quero ter comunhão com essa pessoa. Por quê? Porque o que é gerado nela é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é gerado nessa pessoa. Porque essa pessoa tem uma vida, irmãos, uma conduta maravilhosa. As pessoas querem estar próximo de pessoas assim. Agora, quando a pessoa só tem folhas bonitas, e ao mesmo tempo as folhas impedem que gerem frutos na vida dessa pessoa. Porque ela tem muita folha, ela é bonita distante, mas quando você chega perto, irmãos, não é muito bom, não é muito agradável. Essas pessoas às vezes te tratam mal, não tem amor por você, ela não tem amor pelas almas, ela não tem amor pelas vidas. A única coisa que ela quer, irmãos, é palmas, é ser bajulada, é as pessoas aplaudindo ela. Existe muito pessoas assim. Paulo já falava para Timóteo que tinha medo de quando ele partisse, pessoas transvestidas, irmãos, transvestidas
de ovelha, mas por dentro lobos devoradores. Pessoas que iam pegar o evangelho, ia reter a verdade e ia semear mentiras ao invés de falar a verdade de Deus. E quando nós omitimos a palavra de Deus para as pessoas, nós estamos fechando a porta do céu e abrindo a porta do inferno para essa pessoa. Nós como os cristãos, nós temos que ter o nosso compromisso é com a verdade na vida dessas pessoas. Nós não podemos, irmãos, fechar as portas da verdade do evangelho. E o fruto, irmãos, é esse. Onde você anda, você mostra o fruto. Que fruto que é esse? É o fruto da verdade, é o fruto da mansidão, é o fruto, irmãos, que você mostra ao dia a dia para as pessoas. As pessoas querem observar você, as pessoas gostam de observar você, as pessoas vê um caráter divino na sua vida. Agora, irmãos, tem cristãos, irmãos, que andam com os veículos aí fora, com os documentos atrasados. Eles param nas vagas de idoso. Eles vão no mercado, dá uma nota de 10, a pessoa dá um troco de 50, ele pega e vai embora. Entendeu, irmãos? Essas pessoas que agem dessa forma, elas estão crucificando Jesus novamente. E isso não está, o fruto, elas estão ligadas em Jesus, elas são avaras, mas elas estão secas, porque a seiva, diz do Senhor, não consegue passar por elas, e elas estão secas. E a palavra de Deus, irmãos, está falando que o Pai um dia pegará, cortará essas varas que estão secas, e lançará essas varas no fogo. Porque essas varas, irmãos, elas levam a vitupério o nome do Senhor Jesus. Por causa dessas varas secas, que muitas pessoas não querem mais Jesus. Por causa dessas varas secas, muitas pessoas querem distância do Evangelho. Por causa dessas varas secas que magoam as pessoas, que não têm o amor divino na vida delas. Elas não pensam nas vidas, elas não pensam nas ovelhas, elas não pensam no sofrimento das outras pessoas. E como Jesus falou, que a vara que dá fruto, nós vamos limpar essa vara, para que essa vara dê mais frutos ainda. Mas aquelas que estão secas, nós vamos arrancar e lançar ao fogo. E isso, irmãos, é muito importante nós entendermos, porque aqui nós estamos falando de salvação. Nós estamos falando, irmãos, não do povo do mundo, mas dos cristãos. Nós estamos falando da igreja do nosso Senhor Jesus, das pessoas que estão em Cristo. Nós não estamos falando das pessoas que estão no mundo. Nós estamos falando das pessoas que estão na igreja, mas que não dão frutos. Muitas das vezes as pessoas pensam que igreja cheia é fruto. Não é fruto, irmãos. Muitas das vezes as pessoas acham que se você está bem sucedido na vida financeiramente, isso é fruto. Isso não é fruto, irmãos. Porque se isso for fruto, Jesus não deu fruto. Os apóstolos também não deram fruto. Os apóstolos de Jesus, eles deram fruto, mas fruto da verdade, da pureza, do amor, da mansidão. É esses os frutos que a Bíblia nos ensina a ter, a buscarmos com zelo esses frutos. Nós temos um exemplo de vida para todas as pessoas. Como o ditado diz, irmãos, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta as pessoas. E as pessoas precisam mais de exemplos de pessoas cristãos, verdadeiramente, não crentes, que têm a sua vara, que estão com a sua vara secas, que estão com seus galhos, os seus ramos cheios de flor, cheios de folhas verdes, mas não gera frutos. E nós precisamos de cristãos, irmãos, que dão exemplo, pessoas, irmãos, que não fazem as coisas na frente, mas fazem as coisas quando ninguém está vendo. Você, irmãos, é muito fácil você dar glória a Deus, louvar a Deus, se emocionar dentro da igreja, mas quando você está lá fora, só você e Deus, você é onde você deve demonstrar que você verdadeiramente é um cristão verdadeiro. Aí você deixa a desejar, aí você amaldiçoa com a sua boca, aí você desvia, aí você recebe propina, aí você faz coisas erradas que deturpam o Evangelho, que levam o Evangelho a vitupério, irmãos, ao escândalo. Muitas das pessoas hoje não querem mais ser cristão por causa de pessoas que escandalizam o Evangelho. E por esse motivo, irmãos, nós precisamos de cristãos verdadeiros que gerem frutos. Se você gera frutos na sua vida, irmãos,
se você gera frutos na sua vida, com certeza você não precisa pregar o Evangelho, porque você já está dando bom testemunho para muitas pessoas, e essas pessoas estão te observando, e elas estão observando os frutos positivos na sua vida. Irmãos, lá no livro de Mateus 7,16 fala assim, ó, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. É pelos frutos que as pessoas nos conhecem. E muitas das vezes, irmãos, muitas das vezes a gente acha que os frutos positivos da vida da pessoa é você estar bem sucedido. Eu já ouvi muitos cristãos falar isso. Pessoas, às vezes, cristãos passando necessidade. Fala, tá vendo aí, ó, sabe por que está passando necessidade? Porque não tem Deus. Eu estou bem sucedido porque eu tenho Deus na minha vida. Irmãos, não fale isso. Nunca fale isso, porque fruto, irmãos, não tem nada a ver com vida financeira. Fruto não tem nada a ver com você ser um grande pregador, ou você limpar a igreja, ou você estar sempre disponível para a sua denominação. Não é isso fruto, irmãos. Fruto é quando você permite que Deus gere um caráter santo na sua vida. Quando você permite que Deus molde um caráter santo na sua vida. Que aonde você vá, você mostre que você tem um caráter, que você é um cristão de caráter, que você não se vende, que você não aceita propina, que você não aceita, que você não levanta falso testemunho contra o inocente, que você jamais faria isso, que você jamais vai ser uma pessoa feliz vendo a desgraça de uma outra pessoa. Não se contenta com o mal na vida das pessoas. Meu irmão, quando o fruto da verdade de Deus é gerado na sua vida, você chora com os que choram e você se alegra com os que se alegram. Você não tem inveja do que as pessoas têm. Você olha para uma pessoa vir se dando bem e você fica feliz. Ô meu irmão, consegui comprar um carro, glória a Deus. Ô meu irmão, consegui comprar minha casinha, glória a Deus, irmão, fico feliz por você. Irmão, consegui passar lá no teste, vou trabalhar na empresa tal. Puxa, irmão, que maravilha. A gente tem que se alegrar com as pessoas que estão se dando bem. Glória a Deus. E sofrer com as que estão sofrendo. Isso é o fruto verdadeiro de Jesus. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 10 fala assim, ó. Porque persuado eu agora a homens, ou a Deus, ou procuro agradar aos homens. Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, irmãos, quando você tome muito cuidado, porque quando você está agradando muito as pessoas, pode ser que você esteja desagradando a Jesus. Meu Deus, sou forte. Tome muito cuidado na sua vida, quando você for uma pessoa que está agradando muito as pessoas, você pode estar desagradando a Jesus. Porque o próprio Jesus, irmãos, ele fala que ele desagradou a muitos, mas ele agradou ao Pai porque ele foi fiel até o fim. E da mesma forma que Jesus guardou os mandamentos do Pai, nós devemos guardar os mandamentos de Cristo. E isso vai gerar frutos positivos. E os frutos do Espírito, irmãos, é aquilo, ó, o gozo, a caridade, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Aleluia. Contra essas coisas, irmãos, não tem a lei. A lei não vai contra essas coisas. É importante nós cristãos permitir que nosso Deus gere um caráter assim em cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Porque só assim, irmãos, nós estaremos ainda onde for. Se você está na fila do banco, se você está na fila para comprar alguma coisa na padaria, no mercado, as pessoas estão te observando. E você, como um bom cristão, você está gerando, você pode achar que não, mas uma boa atitude, irmãos, gera fruto na vida de outras pessoas. Você pode conquistar uma pessoa através somente das suas atitudes, com a boca fechada. Só uma atitude, um comportamento, você pode estar gerando uma vida para Jesus. Aleluia. Você pode estar gerando uma alma para Jesus somente através de uma atitude sua. Glória a Deus. Uma atitude sua. Você pode estar gerando Jesus nela.
E muitas das vezes, irmãos, por causa de uma atitude, você pode estar mandando uma vida para longe de Jesus. Não faça isso. Jamais faça isso. Tome muito cuidado, meu irmão, minha irmã. Tome muito cuidado, porque nós somos observados 24 horas por todos, por Deus, pelo diabo, pelas pessoas. E nós temos que ter cuidado. Cada passo da gente tem que ser pensado. Nós não podemos nem um segundo sequer não vigiarmos e permitirmos que o diabo haja ao seu favor em nossas vidas. Verdade. Nós somos luz do mundo. Nós somos luz do mundo. Nós somos a luz que este mundo precisa. Irmãos, um mundo onde pai mata filho, onde mãe mata filho, filho mata pai, onde mãe está se deitando com filho, filha se deitando com pai. Num mundo onde está tudo errado, irmãos, nós cristãos somos a luz deste mundo. E a necessidade que nós geremos fruto na vida, não somente nossa, mas de todas as pessoas que nos observam. E quanto menos você acha que você está sendo observado, mais você sabe estar sendo observado, irmãos. Não permita que o seu galho, que o seu ramo seque, porque se o seu ramo secar, Deus vai arrancar você e vai lançar você no fogo. Eu quero orar pela sua vida esta noite. Eu quero orar por você esta noite. Glória a Deus. Para que o seu ramo volte a dar frutos. Eu quero orar por você esta noite para que você volte a dar frutos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, não por mim, mas por todos aqueles que estão nos ouvindo esta noite. Abençoa suas vidas, Senhor. Que eles tenham compreendido esta palavra esta noite. Não permita, Senhor, que o diabo venha e arranque essa semente da palavra dos vossos corações. Que essa palavra, Senhor, gere vida na vida dessas pessoas. Que esses ramos, que esses galhos voltem a permitir a seiva do Senhor passar por elas. Para que gere frutos. Nós precisamos de Ti. Frutos do Espírito. Para que elas possam, Senhor, Aleluia. contaminar a humanidade com a Tua bondade, com o Teu caráter santo, Senhor. Seja Deus. Que essas pessoas gerem outras Glória a pessoas Deus, assim. aleluia, Jesus. E que o Teu caráter, Senhor, fique predominado na vida dessas pessoas. Louvado E seja que elas sejam reconhecidas pelo amor que elas amarão umas às Aleluia, outras. Jesus. Porque é assim que se reconhece um servo do Senhor, quando você vê uma pessoa amando umas às outras, não se comportando mal, não sendo leviano. E Senhor, esta noite, eu peço para que o Senhor gere esse fruto na vida dessas pessoas. Gere esse fruto na vida de cada uma delas. Em nome Aleluia, de Jesus. Jesus. Me perdoe, irmãos, que eu passei 8 minutos. Me perdoe. É um texto muito comprido, tinha mais coisas para me abordar, mas o tempo é muito curto. Amém, irmãos? Que eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana cheia de paz, uma semana cheia de frutos do Espírito Santo. Hoje nós sabemos que o fruto, irmãos, não são essas coisas banais, mas sim coisas boas. A temperança, a bondade, a fé, a mansidão. Um cristão, ele tem que ter essas prerrogativas na vida dele. Um cristão, ele não pode ser uma pessoa qualquer, irmãos. E para ele gerar fruto na vida de outras pessoas. E cada um de nós, irmãos, somos pregadores da vida. Porque quando você anda aí fora, você está pregando aquele que te enviou. Você está representando Jesus na terra. E você está representando Jesus na vida de outras pessoas. Glória a Deus, aleluia. E você tem que brilhar, porque Jesus brilhava. Aleluia! Glória a Deus. Levante as mãos para cima. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem Amém. Amém. Está terminado, até domingo.